Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Dando continuidade aí na nossa sequência de vídeos sobre tipos primitivos suportados aí pelo PHP, né? Os tipos de dados. A gente viu no nosso último vídeo dois tipos de dados compostos. E agora a gente vai ver os outros dois que ficou faltando. Então, a gente viu o tipo array, né, e o tipo object, de tipos compostos. E agora veremos o callable e também o iterable. Beleza? Então, vamos ao código e descobrir como que funciona cada um desses tipos. Então, callable ou callback, né, também são conhecidos como funções de callback, porque são funções que a gente vai passar para uma outra função como parâmetro. Então, a gente vai definir uma função, vai realizar uma determinada lógica dentro desta função, e aí a gente vai passar esta função como um parâmetro para uma outra função executar e retornar aí para a gente o que a gente precisa. Beleza? Caso não tenha ficado claro, não se preocupem, porque eu vou explicar aqui para vocês basicamente esse conceito. E também não se preocupem, porque eu também não vou entrar tão no detalhe sobre funções neste momento, porque isso será abordado em vídeos futuros aqui nesta trilha, dominando o PHP do zero ao deploy. Beleza? Então, primeiramente aqui, eu vou apenas criar aqui uma função bem simples. Tá, vou pedir para printar aqui esta mensagem. Esse PHP EAL que eu utilizo é para pular linha, tá? É o equivalente a utilizar, por exemplo, um /n. Beleza? E para chamar esta função como callback, ou seja, como um parâmetro de uma outra função, a gente vai utilizar aqui esta função do PHP, chamada call_user_func. Perceba que ela exige aqui dois parâmetros, sendo o primeiro parâmetro obrigatório e o segundo parâmetro opcional. O primeiro parâmetro é o nome da função de callback, que no caso aqui é showName que a gente definiu. Então é o nome desta função. Tá? A gente tem que passar isso entre strings, tá? Entre aspas simples ou aspas duplas. Então vou passar aqui showName. E não precisa colocar os parênteses, beleza? Caso contrário vai dar erro. Então somente o nome mesmo. O segundo parâmetro são o que? Os parâmetros que esta função aqui receberia. Como no momento a gente não definiu nenhum parâmetro para esta função, então a gente não vai passar aqui para ele. Beleza? Então, simplesmente isso aqui. Ao fazer isso e executar este código, então, por exemplo, eu vou abrir aqui o terminal da minha IDE e vou executar aqui o meu arquivo, php tipos de dados.php. Perceba que ele printou esta mensagem para mim perfeitamente, ou seja, funcionou. Então eu chamei esta função aqui como callback desta função. Beleza? Então perceba que ela executou aqui a minha mensagem, né? Renderizou para mim, está aqui, funcionou perfeitamente. Mas Jones, tem certeza que isso funcionou? Sim, porque se eu comentar esta função aqui, esta linha, e executar novamente, ele já não vai mais exibir para mim esta mensagem. Então, para funcionar, eu preciso descomentar esta linha. Beleza? E como que seria se eu passasse parâmetros para esta função? Basicamente, seria da seguinte maneira. Vou passar aqui apenas um parâmetro. Não se preocupem caso vocês não estejam compreendendo neste momento o que é função, o que é parâmetro, porque futuramente isso será explicado detalhadamente para você. Beleza? Por enquanto, apenas é necessário que vocês entendam que esta função aqui está executando esta função de callback. Beleza? Então, eu vou passar aqui como parâmetro a seguinte mensagem: console TV inscreva-se no canal. Simplesmente isso. E vou executar. Tá lá. Ele executou aqui a minha mensagem, né? Executou a minha função de callback. E o melhor de tudo foi recebendo aqui como parâmetro, né, que a gente definiu, uma string
aqui que foi console TV, inscreva-se no canal. Beleza? Então, isto é as chamadas funções de callback ou callable. Beleza? A gente vai ver isso mais no detalhe mais para frente e a gente vai utilizar de outras maneiras sem precisar, por exemplo, utilizar esta função aqui. Então, não se preocupem porque lá na frente vocês vão entender melhor ainda como funciona o conceito de funções e também de callbacks. Beleza? Então, agora que a gente conhece mais esse tipo de dados suportado aí pelo PHP, a gente vai ver também agora o iterable. Beleza? Então, o que é esse iterable? Basicamente, ele é um tipo que ele recebe tanto o array, né, quanto um objeto que implemente a interface traversable. Novamente, não vou entrar tão no detalhe, porque esses já são um pouco conceitos que vocês precisam aprender, por exemplo, como interfaces são conceitos de orientação a objetos. Como eu já mencionei anteriormente, a gente vai disponibilizar aqui no canal uma trilha dedicada apenas à orientação a objetos para explicar detalhadamente esse paradigma para vocês. Mas o que a gente já aprendeu aqui de array, a gente já consegue utilizar aqui junto com esse iterable aqui, beleza? Então, é muito simples, eu vou fazer também aqui, eu vou criar apenas uma função, tá? E vou chamar ela aqui de loop, vou chamar ela de loop. E vou passar aqui o que? Esse tipo aqui, iterable. E aí esta minha função, ela vai executar aqui para mim esse código aqui, que é um laço de repetição que existe no PHP. Tá? Novamente, não vou entrar no detalhe neste momento, porque futuramente aqui também a gente vai ver esses laços de repetição, tá? Essas estruturas também. Então, por enquanto, quero apenas que exiba isso aqui para mim. E como é que a gente utiliza esse iterable aqui? Então perceba que eu preciso passar para ele exatamente, por exemplo, um array, né? Porque um array é iterável, ou um objeto traversable também, que ele acaba sendo aí iterável. Tá? Então, para a gente testar, eu vou simplesmente chamar esta função e vou passar para ela, por exemplo, aqui o array. Então, por exemplo, se eu passar aqui um array contendo -10, console TV, true, false, por exemplo, e um ponto flutuante aqui 10.6, e executar este código, perceba aqui que ele listou para a gente. Então, ele chamou aqui, né, a nossa callback ainda, que eu não comentei, tá? E aí ele executou aqui. Então ele iterou sobre o nosso array, tá? Ó, -10, console TV, true, false. O false ele não imprime, tá? Não com echo. Para a gente conseguir ver o false, por exemplo, a gente utiliza o var dump. E ele printou também aqui o 10.6. Então perceba que funcionou corretamente. Isto também funcionaria se a gente fizesse o seguinte, tá? Vamos supor aqui que eu queira passar o seguinte, esta função aqui, ó, range. Esse range ele retorna para a gente o que? Um array. Então a gente vai definir para ele aqui um range de valores que a gente quer que seja criado aqui, que seja percorrido. Então, por exemplo, se eu quiser dizer para ele aqui que eu quero percorrer de 0 a 50, tá? De 0 a 50 números, então ele vai percorrer aqui de 0 a 50. Tá lá, ó. Então perceba que está funcionando perfeitamente. E se eu, por exemplo, passar aqui, por exemplo, uma string Jones, por exemplo, e executar, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro fatal, tá? Falando que o primeiro argumento aqui precisa ser do tipo iterável, né? Que é o iterable aqui. Então precisa ser, por exemplo, um array ou novamente aí um objeto
que implemente a interface Traversable. Beleza? A gente tem também uma outra maneira de testar os loops, que é o seguinte. Vamos dizer que eu quero, por exemplo, aqui utilizar os generators do PHP. Tá? O generator, basicamente ele é um subtipo da interface Traversable e, consequentemente, é um array. Então, o que a gente consegue fazer? Eu vou criar aqui esta função aqui, generator, por exemplo. Ela não recebe parâmetro e nem nada do tipo, mas eu vou utilizar isto aqui. Então, por exemplo, vou printar aqui a seguinte mensagem: generator 1, e vou aqui printar mais essas mensagens aqui: 2, 3 e 4. Beleza? E como é que eu posso utilizar esta função aqui, nesta função aqui de loop? É muito simples. Eu vou simplesmente chamar minha função de loop aqui e vou passar para ela justamente esta minha função aqui, generator. E ao fazer isto, então, perceba que ele vai percorrer novamente aí o nosso array aqui que ele criou, né? Que é um array de dados. Então, tá aí, ele printou corretamente aí essas mensagens. Novamente, não se preocupem com essas funções aqui, né? Com esses tipos, caso você não esteja entendendo muito bem neste momento. Mas garanto para você que futuramente você vai conseguir compreender perfeitamente isso aí, porque a gente vai estar trabalhando bastante, né, com os nossos exemplos, né, a gente vai desenvolver bastante coisa. Então vocês vão pegar bastante a sintaxe da linguagem, vão começar a compreender melhor como funciona cada um desses conceitos, né, generators, laços de repetição, funções, parâmetros. Então não se preocupem, que eu garanto para vocês que vocês vão conseguir compreender aí, caso, né, vocês estejam iniciando no PHP e não conheçam nada disso, é claro. Beleza? Então, galera, esse foi aí o nosso segundo vídeo sobre os tipos de dados compostos, né, que foi para finalizar aí essa parte. Nos nossos próximos vídeos aí a gente vai ver os tipos especiais, que são o resource e o null, beleza? E depois a gente vai ver esses outros aqui, que são pseudotipos, beleza? Então, pessoal, peço para vocês aí, não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu like, né, de comentar aí nos nossos vídeos aí o que você está achando, se você está curtindo, se você tem alguma dica, se você tem alguma sugestão. Fiquem à vontade, a gente sempre responde vocês, mesmo que isso demore um pouco, mas a gente sempre responde. Beleza? Então, galera, um forte abraço e até os próximos vídeos.